Sérgio Abranches. É que você falou tão baixinho que eu não te ouvi. Boa noite, gente. Como é que é seu apelido mesmo lá em Curvelo? Não, eu só posso falar em Curvelo. Só pode... Gente, Sérgio, vamos fazer com a gente já está ensaiadinho, né? Então faz uma pequena apresentação do seu livro. Bom, olha, esse livro ele nasceu com uma perplexidade, que é olhar as grandes transformações que estavam acontecendo na ciência e no clima e tentar entender por que as sociedades se adaptavam tão bem à mudança tecnológica e, ao mesmo tempo, não reagiam da mesma maneira à extinção de biodiversidade e à mudança climática, sendo que a quantidade de informação que a digitalização, as redes sociais e tal, tornavam disponível à sociedade, indicaria que o bom senso levaria a mais consciência e mais ação. Mas esse livro ia chamar O Complexo de Prometeu, a ideia de que nós somos capazes de domar a natureza e colocar a natureza a nosso favor sempre, independentemente... Em que momento que você decidiu trocar esse título? Porque esse título ficou muitos anos, né, Sérgio? Você está escrevendo esse livro há 10 anos, mais ou menos. De trabalho mesmo, assim, de redação, levei 5 anos. 5 anos. Nos primeiros 3 anos era o Complexo de Prometeu. E eu não conseguia escrever uma boa explicação, então eu fiz o que eu sempre faço quando a sociologia, a economia e a ciência política não me ajudam. Eu vou a quem entende da alma humana, vou para os escritores, vou para a literatura. E fui estudar tragédia, para exatamente tentar entender como é que os atenienses conseguiram, através do teatro, ensinar a Atenas a ter uma vida coletiva, comunitária, virtuosa. Mas, nesse processo, de repente, eu me dei conta de que era muito maior o problema, a questão. Era muito mais ampla. Na verdade, nós estávamos diante de uma transformação muito maior, que tinha, na verdade, 3 eixos fundamentais. Um eixo social, socioestrutural, em que um científico tecnológico, uma grande revolução científico-tecnológica está mudando completamente a nossa vida, e a mudança climática, que pela primeira vez nos coloca frente a frente com forças da natureza que nós não somos capazes de controlar. Nesse sentido, nós nos parecemos um pouco com os cidadãos da Idade Média, que não conseguiam controlar as forças da natureza e atribuíam a esse descontrole, a fúria da natureza, a divindades, do mal, etc. E esses três eixos, na verdade, eles não são separados, eles se interagem o tempo todo. Quer dizer, a grande transformação social acontece por causa da mudança científico-tecnológica e da mudança climática. A mudança climática, por sua vez, não só decorreu do avanço tecnológico da sociedade, mas, por sua vez, cria condições, pela primeira vez, de a gente superar a questão, mudando os nossos padrões de produção, de uso de energia, etc. Por outro lado, a economia começa a se transformar por conta de todas essas mudanças, a digitalização da sociedade, e aí a gente começa a ver crises econômicas que não têm mais previsibilidade, crises políticas, inesperados políticos que a gente não consegue prever. E aí se compôs na minha cabeça esse quadro. Bom, nós estamos diante de uma transição tão radical que ela vai ser maior do que a transição da Idade Média para o Renascimento. Ela vai transformar de forma absolutamente radical a vida, a nossa e das próximas gerações. E em que ponto que nós estamos desse processo? Nós estamos no ponto mais doloroso e o mais desafiador,
que é exatamente o intermédio, o entrementes, o interregno. As coisas já não estão funcionando mais direito, os modelos econômicos não conseguem mais fazer boas previsões, sobretudo de longo prazo, os politólogos não conseguem prever. O que, Sérgio? Os politólogos. O que é isso? Esse pessoal que estuda política e que acha que é cientista. Tem a gente aí? Né? Por quê? Eu vou dar só 3 exemplos de eventos políticos importantíssimos que aconteceram recentemente, que não tiveram previsão de nenhum analista político. A Revolução no norte da África. Como é que se espalha? Um rapaz, a ter fogo às vestes, se imola na Tunísia e acaba com o Gaddafi na Líbia, destrói a ordem na Líbia, a Líbia vive um tumulto até hoje, cria uma guerra praticamente sem fim, das mais sanguinárias na Síria, derruba o governo do Egito. Nada disso foi previsto. Né? Ao contrário, todo mundo imaginava que o Egito ia ficar naquela situação por muito tempo, que o Gaddafi era imbatível, né? E, de repente, desmorona todo o equilíbrio do norte da África. Ninguém conseguiu prever o Trump. Ninguém conseguiu prever o Trump. E ninguém conseguiu prever que a França teria uma sucessão presidencial na qual os 2 partidos que, desde o final da guerra, se alternam no poder, estivessem fora do segundo turno e elegessem um sujeito de 39 anos, 38 anos, como presidente da França. Ninguém previu isso. As pesquisas previram, mas as pesquisas já eram em cima do ato. Quer dizer, um ano antes você dissesse, olha, os socialistas não vão estar no segundo turno, nem os republicanos, ninguém acreditaria num... E nem o crescimento da direita, né? E nem o crescimento da direita. O crescimento da direita é um pouco mais previsível, mas, mesmo assim, não daquela magnitude. Né? Quer dizer, se você comparar a votação que o Le Pen teve com o em 2002, com o da Marine Le Pen, agora é espantoso. Então, isso são sintomas de uma coisa que é exatamente isso. Quer dizer, os modelos não funcionam mais. E por que eles não funcionam mais? Eles não funcionam mais porque o mundo para o qual eles foram formatados, os paradigmas dos quais eles são retirados, está se desmoronando, está se dissolvendo, ele está se desfazendo. E o novo mundo ainda não está maduro o suficiente para produzir os eventos e os efeitos que a gente consiga captar e construir um novo paradigma, um novo modelo. Então, nós vamos ficar de sobressalto em sobressalto. É isso. É um momento de muita instabilidade e de perdas importantes. Vou dar um exemplo para vocês. Quando Reagan fez a política dele de austeridade e de mudança econômica nos Estados Unidos, se estabeleceu um paradigma de administração de negócios lá, que depois se espalhou pelo mundo, que diz o seguinte: as empresas têm que ser lean and mean, magras e más. Muita produtividade, o mínimo de trabalhador possível, com o mínimo de concessão aos trabalhadores, o máximo de lucro, e isso produziu a destruição de 75 milhões de postos de trabalho. E produziu criou um espaço na economia americana para um momento de crescimento. Quando os democratas tomaram o poder, nas eleições, eles começaram uma política de proteção social e de investimento diferenciado, etc., que produziu a grande expansão da economia dos Estados Unidos, que terminou na crise de 2008. Nesse período de expansão foram criados 135 milhões de postos de trabalho novos. Ou seja, muito mais do que, quase o dobro do que foi destruído. Mas qual era a questão? 50% dos americanos no governo Clinton trabalhavam numa ocupação que não existia antes do governo Clinton. E esse é que é o problema. Quer dizer, quem elegeu o Trump? O cinturão da decadência dos Estados Unidos, que é o cinturão da ferrugem. O que tem lá no cinturão da ferrugem? Tem carvão,
tem aço movido a carvão, tem indústria automobilística obsoleta, e essa é uma economia que vai morrer. Uma parte das pessoas que viviam em torno dessa economia já saiu de lá e já reciclou, já foi para outras áreas. Mas teve uma parte que continuou fazendo lobby e pressão para que houvesse proteção para que aquela indústria não morresse. Essa é a pior decisão que pode ter, porque ela vai morrer, mas ela vai morrer com mais custo, com mais dificuldade. E aquela área que poderia se renovar vai demorar mais tempo, ela vai ficar muito mais tempo decadente. Esse processo vai acontecer de novo em vários lugares. Vão ter destruição de postos de trabalho, porque tem indústrias que estão morrendo, tem indústrias que vão ter que se transformar radicalmente para poder continuar. E tem indústrias novas, que são dinâmicas, geram emprego, mas é um outro tipo de emprego. Vou dar um outro exemplo para vocês. Para você construir e manter uma termoelétrica, você emprega uma quantidade enorme de gente. A manutenção da termoelétrica é relativamente pouco trabalho intensivo, mas, de qualquer forma, precisa de muita manutenção. A cadeia para baixo, ou seja do carvão, seja do óleo, gera emprego, etc. Mas ela já não está mais conseguindo se expandir, já não está mais gerando emprego. E ela não vai mais poder existir porque ela emite demais, ela polui demais, ela envenena demais, ela vai morrer. O que vai ficar no lugar? Energias renováveis. Mas como é que é, por exemplo, a estrutura de emprego na energia solar? Bom, ela é descentralizada. Você precisa de instaladores, tem a indústria que produz as placas, é uma indústria intensiva em tecnologia, emprega gente qualificada, depois o instalador de placa, que também é qualificado. A manutenção é muito barata, muito esporádica. Essa área é a área que mais gera emprego hoje nos Estados Unidos. Ela gerou, durante o governo Obama, 3 milhões de postos de trabalho. A eólica também. Mas elas não precisam de empreiteira, elas não precisam de máquinas pesadas, elas não precisam de nada disso, elas precisam de uma preparação básica do terreno e instalação. E a instalação doméstica, então, e predial da energia solar, muito menos. Agora, esse tipo, imagina assim, o cara trabalha na termoelétrica, lá na operação da termoelétrica, e ele vai reciclar para solar ou eólica. Não é assim, ele não sai de lá, apresenta o currículo dele e consegue se empregar aqui. Ele tem que mudar a capacitação dele. Enquanto ele não mudar a capacitação dele, ele não consegue chegar lá. Esse tipo de processo é que está acontecendo no mundo inteiro e que está desestabilizando e acabando com os paradigmas. Eu tenho um amigo que é neurocirurgião, e ele é professor da Federal do Rio de Janeiro. Ele abre as aulas dele todo ano, dizendo o seguinte para os alunos dele: eu vou ensinar para vocês uma medicina que vocês não vão praticar, porque o paradigma da medicina vai mudar radicalmente. Então, o que eu vou ensinar para vocês? Eu vou ensinar para vocês como é que faz para resolver os problemas hoje. Mas o que eu vou enfatizar mesmo é a fisiologia, a anatomia do cérebro, coisas que não vão mudar. Porque a terapia vai passar a ser celular, o que vai dominar a medicina das próximas décadas é a genômica e a nanotecnologia, e a nanociência. O que é? O nanomaterial é uma coisa menor do que um micróbio, que é capaz de conter nele informação suficiente para ir lá no gene e tirar o elemento que produz Alzheimer. Ele disse, olha, eu não consigo imaginar como é que vai ser isso. Eu sei que vai ser, porque eu vejo as pesquisas, eu vejo o que está acontecendo, eu sei que vai ser. Eu não consigo imaginar como é que vai ser. E eu não consigo, portanto, ensinar meus alunos como é que vai ser. Eles vão ter que aprender. Então, eu tento ensinar para eles como se preparar para aprender esse novo paradigma médico que vai acontecer na vida deles. Para ele, é claro, o horizonte não é um horizonte para os netos ou bisnetos, é para os alunos dele. Ou seja, é uma coisa de 10 anos. Quando os alunos dele terminaram a faculdade, terminar a parte de preparação, né, a residência, etc. e tal, e entrar na prática mesmo, provavelmente essas mudanças já aconteceram. Na mudança tecnológica, nós não nos damos conta da revolução que foi na nossa vida, desde o primeiro celular até esses smartphones que todos nós temos aqui. Né? E quando a gente tenta explicar, por exemplo, para uma pessoa que nasceu digital, nasceu nesse mundo já, e nasceu já no mundo do smartphone, como é que era um velho celular,
não acredito, acho um negócio assim despropositado. A minha neta não consegue entender como é que a gente se comunicava antes do celular. O dia que ela viu um telefone de disco, ela ficou encantada e achou que aquilo dali era um brinquedo, porque ela não conseguia imaginar que aquilo dali fosse uma coisa para se comunicar. Um vídeo da Dinamarca rodando na internet, vocês já viram? Divertidíssimo. Bota um monte de criança na frente daquele telefone de disco. Nenhuma consegue fazer aquilo funcionar. E ficam conversando sobre o que é aquilo, colocar o dedo e rodar o TEL2. Vira brincadeira. Acho que a gente também não acha mais, né? Acho que a gente também não consegue mais, não. Mas nós fomos nos adaptando. E por que nós fomos nos adaptando? Porque todo esse processo também é um processo de aceleração da história e de aceleração do nosso tempo. A quantidade de coisa que nós fazemos hoje é completamente impensável para uma pessoa do início do século XX. Completamente impensável. Você pegasse um diário de um dia de uma pessoa normal, comum, a quantidade de coisa que ela fala, a quantidade de gente que ela vê, a quantidade de informação que ela recebe, a quantidade de tarefas que ela consegue resolver, por causa da digitalização da sociedade e todas essas coisas. E comparar com o diário de um dia de uma pessoa de 1920, aquilo era uma vida em câmara lenta, né? Uma vida limitadíssima, uma coisa... São dois seres completamente diferentes. Isso é uma mutação. Isso é uma mutação. Você está querendo dizer que nós estamos em mutação genética, é isso? Nós estamos em mutação psicossocial e nós também estamos em mutação genética, né? Tem a pesquisa genômica, ela já descobriu mais de 5.000 mutações genéticas relevantes no nosso DNA, em relação do início do século XX para cá. Né? E é natural que aconteça, porque a gente tem que se adaptar a mais poluição, a gente tem que se adaptar a essa velocidade da vida, né? Então, a nossa estrutura vai construindo mutações. O processo de adaptação, o processo de evolução é isso. Você tem que se adaptar para sobreviver. Espera aí, posso te interrompendo assim ou você prefere terminar o raciocínio? Não, por favor. Vamos na questão do tempo. Tudo isso se desenrolou até 20 anos atrás. Eu estou falando da questão do tempo no espaço. Uhum. Até 20 anos atrás, o tempo corria de formas X. De 20 anos até hoje, ele correu de forma 30x, entendeu? Por causa da digitalização. Mas a velocidade começou antes, né? Porque quando veio a televisão, né, você foi tendo mudanças também que aceleraram no século XX, mas não na velocidade da sociedade digital, ainda era uma sociedade analógica. A questão da sociedade digital é que ela comporta uma quantidade absurda de informação e te cria as condições para que você consiga viver nesse mundo, né? E aí você se adapta, você começa a construir, se adapta o seu modo de vida, né? Você adapta a sua predisposição psicológica para mudança, né? Nós somos seres muito mais adaptáveis do que as pessoas do mundo analógico, exclusivamente analógico do século XX. E a gente não se dá conta exatamente porque nós somos adaptáveis, né? Quer dizer, nós naturalizamos coisas absolutamente espantosas, né? Coisas espantosas. Se eu mostrasse para o meu pai o meu iPhone, ele ia ficar completamente deslumbrado, porque papai vivia me dizendo assim: meu filho, um dia vai chegar que a gente vai poder pegar o telefone, ligar um para o outro de longe e vamos nos ver numa telinha de televisão. Imagina, banal, né? Uma vez a gente estava lendo um gibi do Dick Tracy juntos, e ele disse assim: isso vai acontecer, um dia você vai poder falar no seu celular, no seu telefone. Eu falo. Né? Quer dizer, as previsões mais absurdas que você ele está falando que fantasiava... fala porque fala mesmo, viu? Aquela coisa ali na mão dele, além de tudo, controla fluxo sanguíneo, percepção intrasensorial, faz telepatia, tudo aquela mão da coisa na mão dele. Ainda não chegou, mas vai chegar, mas controla o meu sono, me informa a qualidade do meu sono, a quantidade de movimento de sono com REM, né? Movimento do olho, a quantidade de sono profundo, a quantidade de sono leve, e tem mais, tem um despertador que me desperta quando o meu sono está leve,
E depois que eu passei a usar esse despertador, eu passei a acordar muito mais bem disposto do que antes. Porque quando você é acordado por aquele dos despertadores, você está lá no seu sono mais profundo, lá, você acorda despreparado, você ainda não acabou de... Você estava no meio do sono. Mas tem momentos, né, no ciclo do sono em que você vai para a superfície. Se você acordar ali na superfície, tudo bem. Né? Então, só falta falar, não porque fala, né? Não, ele fala. Mas isso E aí, o que acontece? Isso aqui vai produzindo mudanças na sua vida. Você passa... Ele te estabelece metas de exercício. Eu tenho que correr uma certa quantidade por dia, eu tenho que andar uma certa quantidade por dia, eu tenho que ficar em pé uma certa quantidade por dia, e ele vai me avisando e chamando a minha atenção quando eu não faço. E isso, obviamente, me ajuda, na hora que eu vou fazer os meus exames regulares, me ajuda a passar nos exames, tá certo? Quer dizer, e vai ser mais assim, cada vez mais. Então, essas transformações todas, elas indicam o seguinte: tem o lado bom e tem o lado penoso. Se a gente olha só a distopia, se a gente olha só o pesadelo, a gente não consegue ver a virtualidade que esses processos têm. E por que a gente precisa de ver a virtualidade? Porque o futuro ele não vai ser dado por processos automáticos, ele não vai ser dado por uma força externa a nós. Ele vai ser dado pelas nossas escolhas, pelas escolhas que nós estamos fazendo hoje. Né? Essas escolhas vão... nós estamos em Minas, é a terra do homem mais sábio, que na minha opinião, chama-se João Guimarães Rosa. O que o Guimarães Rosa diz? O real se dispõe para nós, não é nem no começo, nem no fim, é no meio, é na travessia. O futuro, a qualidade do futuro é a qualidade da travessia. Se nós fazemos uma má travessia, não tem como ter um bom futuro. Se nós fazemos uma boa travessia, nós teremos um bom futuro. É simples assim. E é complicadíssimo. Então, por que eu estou falando esse negócio? Por exemplo, toda a discussão que eu tenho sobre a coisa da digitalização, eu acho que a digitalização e as mídias sociais, a salvação da democracia, a salvação da comunidade. E muita gente olha e diz assim, poxa, mas olha aqui, só tem mensagem de ódio, notícia falsa, né, difamação. Esse é o lado penoso, esse é o pesadelo da rede. Mas tem o seu lado virtuoso. Eu tenho no Face um grupo que discute seriamente os problemas da democracia no Brasil e no mundo. E a gente discute como se estivesse conversando e, ao mesmo tempo, trocamos artigos, trabalhos, livros e tal. Nós formamos ali uma comunidade que é mais do que uma comunidade acadêmica. É uma comunidade muito mais viva do que uma comunidade acadêmica. E essa discussão nos ajuda a todos nós. E ela é aberta para qualquer um. Porque não tem credencial, não precisa de ser politólogo, não precisa de ser... Né? Não, basta não vir com ofensa, com bobagem e tal. Porque aí a gente deleta. Mas se der opiniões boas ou fizer perguntas, é uma conversação. Se a gente perde a capacidade de conversar digitalmente, porque uma parte da conversa é ofensiva, uma parte da conversa é interditar o outro, né? Nós estamos jogando fora a saída para a construção de uma nova sociedade democrática no futuro, que é um dos problemas. Quer dizer, a democracia representativa hoje ela está seriamente ameaçada. E não é só no Brasil. Né? Todos os partidos do mundo hoje são controlados por oligarquias que não têm nada a ver com as suas bases sociais. Respondem apenas aos seus financiadores e aos grupos de interesse organizados aos quais está ligado. Você vai em qualquer sociedade e pergunta, você se sente representado? A maioria diz assim, não. E não são mesmo. Por outro lado, os partidos que ainda tentam representar, representam categorias da sociedade que está acabando. Não são as categorias mais desprotegidas hoje da sociedade. Que sociedade que está acabando? A sociedade nossa. Né? As categorias, de quais as categorias que você acha que estão acabando? As classes sociais. Né? Por exemplo, se você... Imagina assim, não, eu vou a Fiesp, ela imagina que ela representa a classe capitalista. Não representa. A classe capitalista já desapareceu. Hoje, o que você tem é um mercado financeiro globalizado, que é hegemônico, e que é pulverizado. Aliás, está no capítulo inacabado do terceiro volume do Capital do Marx. Assim, um dia o capitalismo vai se transformar, a propriedade do capital vai se pulverizar
E aí o capitalismo vai mudar. É o momento da transformação do capitalismo. Não estou dizendo que vai mudar para o comunismo, estou dizendo que vai mudar para alguma coisa que a gente não sabe o que é, mas vai mudar. E está mudando. Né? Quer dizer, imagina se o capitalismo hoje é a mesma coisa que era o capitalismo da década de 40, né? ou o capitalismo do início do século. Não. Você imaginar que você pode representar hoje adequadamente, você está representando a sociedade, se você representar capitalistas e proletários, está completamente enganado. A maior parte da sociedade não é nem capitalista nem proletário. Proletário no sentido de trabalhador fabril, né, da indústria manufatureira. A indústria manufatureira é um pedacinho mínimo da economia atual. Então, a faixa da sociedade que se amplia é aquela que não cabe nas categorias que já estão representadas e que e são difusas ainda, elas não estão suficientemente organizadas e não têm identidade suficientemente clara para você dizer o seguinte, tá bom, eu vou construir um partido para representar vocês. Não, porque eu não sei quem são vocês. Né? Quer dizer, aqui uma liderança, isso vai surgir no processo. Mas enquanto não surge, a democracia representativa está seriamente ameaçada, porque ela está perdendo legitimidade. Mas o digital veio para favorecer essa perda? Ou existem qualidades nessa questão da representação do digital? O digital veio para acelerar essa noção da perda e criar mecanismos novos de representação, né, para renovar a democracia representativa. Ela vai ter que incorporar alguns elementos da democracia direta, da consulta direta, da participação maior, né, e essa conversação pública geral vai criando a identidade dos novos grupos, dos novos setores sociais, que poderão ser representados de forma mais orgânica no futuro. Sem a digitalização da política, porque o que aconteceu? A sociedade já se digitalizou, a economia se digitalizou e globalizou. A hegemonia saiu das mãos do capital industrial e foi para o capital financeiro. O capital financeiro se globalizou e se pulverizou. A gente fala assim, os banqueiros. Não tem banqueiro. Qualquer banqueiro hoje é demissível ad nutum, porque ele não é o proprietário do capital. Né? Ele maneja dinheiro que pertence à velhinha lá da Califórnia, que tem 92 anos e que vai na assembleia do fundo de pensão dela para saber o que ele está fazendo com o dinheiro dela. Então, a sociedade, então, você teve essa digitalização geral. A política se digitalizou? Zero. Zero. Quer dizer, quem foi que usou mais tecnologia digital na política? O Obama, na campanha, que fez um crowdfunding e fez a rede social, etc. e tal. Mas ele governou analogicamente, ele não governou... Seria política analógica, sociedade digital. Exatamente, a política ficou analógica, a sociedade se digitalizou. Então, para a política voltar, se reconciliar com a sociedade, ela tem que se digitalizar, não tem jeito. Tem vários mecanismos, né? Quer dizer, vou dar um que eu trato topicamente aqui no meu livro, aí eu já falo um pouco das minhas preferências também, né? Quando eu fui estudar a tragédia, eu descobri uma coisa, eu tive uma epifania lendo um artigo de uma filósofa americana, em que ela teve uma sacada completamente genial a respeito da tragédia. Ela diz o seguinte, vocês já repararam, veja bem, ninguém tinha escrito isso. Era uma coisa tão banal, e você vê que ver o banal, às vezes, é a coisa mais genial que tem, e que te dá o salto do conhecimento. Assim, todas as sequências trágicas acontecem em Tebas, que é um lugar imaginário. E Atenas é a espectadora. Mas, na verdade, quando você vê o que está acontecendo em Tebas, é o espelho de Atenas, quer dizer, é como se Atenas fizesse escolhas erradas e aí se desse mal. Então, a tragédia não era para dizer o seguinte, olha, não tem jeito, é fatal, você vai se dar mal. Não, a tragédia é para dizer o seguinte, você vai se dar mal se você fizer as escolhas erradas, se você não ouvir os sinais, se você não ouvir os alertas. E quando a gente olha para a tragédia, ela é cheia de alerta. O coro alerta, o corifeu alerta, o adivinho alerta, né? As entidades todas alertam, olha, isso aí vai dar errado, você vai para o caminho errado, etc. E
o herói trágico, ou o anti-herói trágico, ele persiste na escolha errada, ele persiste no erro. E por isso é que ele se dá mal. E aonde que se realizava a virtude da democracia ateniense? Ela se realizava nesse aprendizado de cidadania, de mostrar ao vivo o outro, né, Tebas, que dá errada, para o cidadão ateniense saber como ele deve se comportar para dar certo, para manter a República Ateniense virtuosa. E essa discussão se dava onde? Se dava na Ágora. Né? A Ágora não é o governo. A Ágora é a praça da conversa dos cidadãos. É claro que isso é uma idealização. A gente sabe que Atenas se baseava no trabalho escravo, né? E então os cidadãos tinham a possibilidade de se dedicar inteiramente aos assuntos públicos, porque eles não precisavam de cuidar dos assuntos menores. Por outro lado, as mulheres não tinham participação política, cuidavam dos assuntos domésticos, a religião e a economia. E os metecos, que eram os estrangeiros, faziam o comércio. É claro que não era uma sociedade virtuosa, mas a ideia de você ter, pensando na inclusão geral, uma forma de conversação pública em que você possa discutir com todo mundo de uma forma civilizada os problemas da sociedade e encaminhar soluções para que o governo saiba o que a sociedade quer, para que lado ela quer ir, né? E, ao mesmo tempo, você use essa conversação para informar os mecanismos de representação adequadamente das correntes sociais, das opiniões, é uma das maneiras de você salvar a democracia. Então, você não acha que também tem que mudar os mecanismos de representação, não? Você acha que isso pode ficar do jeito que está e digitalizar? Não, eu acho que os mecanismos de representação, eles decorrem da maneira pela qual você faz a política, né? Eu não sei se no futuro vai haver alguma coisa parecida com partido político, né? Certamente não o partido que a gente tem hoje. Essa entidade, partido político hoje, é uma entidade, para mim, tão nociva quanto o carvão. Tão nociva para a política quanto o carvão é para a atmosfera e para o clima, tá certo? Quer dizer, um conluio de oligarquias, em geral corruptas, né, que traficam influência, traficam decisões completamente alheias à população. Né? Eu acho que isso, certamente, é uma forma de política que vai morrer. Quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. Senão eu fico fazendo pergunta aqui até amanhã cedo. Conversa tem, né? Eu já provoquei o suficiente, né? O meu livro não se aplica a nenhuma sociedade em particular. Isso é um ensaio geral sobre essa situação de transição da humanidade. A sociedade civil é avançada, mas o governo, etc., é anacrônico. Como é que fica isso? O que é isso, pois gente? Isso é a seguinte, é uma boa questão. Beleza, desculpa. A gente tem uma... essa questão que você levanta, ela é verdade para todos os países, né? Quer dizer, a gente tem uma transição que é global, está acontecendo em todos os países, alguns desses processos são rigorosamente globais. Mudança climática, por exemplo, não é uma coisa que você possa, né, dizer, se não é minha aqui, não, é um problema, eu emito aqui e produzo uma catástrofe na Antártica, né? Então, mas você tem manifestações locais da transição, e você tem crises locais que podem agravar ou aproveitar a parte mais positiva dessa transição. Eu acho, e tem a ver também com a questão de se nós estamos preparados para fazer as melhores escolhas possíveis na transição. Então, as manifestações locais no Brasil, eu concordo com a palavra que você usou. O Brasil tem tido governos anacrônicos há bastante tempo. Governos que, ao invés de admitir que a globalização, por exemplo, é uma realidade, a qual nós temos que nos adaptar e da qual nós temos que nos aproveitar, adotam atitudes mais nacionalistas, protecionistas, etc. Isso só faz com que o Brasil fique mais vulnerável à crise. Por quê? Porque tanto o governo brasileiro, quanto o governo americano, quanto o governo francês,
são financiados pelo capital financeiro global, porque não tem mais capital nacional no mercado financeiro. Se eu adoto medidas que vão de encontro às tendências do mercado globalizado, esse capital foge e me produz uma grande recessão. Então, me custa muito caro. Então, nós temos que nos adaptar. É a mesma coisa com a esquerda. A esquerda ainda não entendeu que tem um limite nessa transição, que será superado de alguma forma no futuro, mas hoje não pode ser, que é o limite do equilíbrio fiscal. Porque se nós nos financiamos com o mesmo capital, que é globalizado, e ele muda vertiginosamente, uma questão de 5 segundos, eu produzo uma crise cambial num país que tem reservas cambiais baixas, em 5 segundos eu produzo uma crise de financiamento num país que se financia com títulos no mercado, etc. Se eu sou financiado por esse capital, eu tenho que aceitar algumas das suas regras básicas, para poder ser capaz, inclusive, de enfrentá-lo. E a regra fundamental é a seguinte: eu tenho que manter a solvência para dar a ele mínimas garantias de que ele não vai receber um calote aqui, e então ele não foge. Mas eu posso, dentro do equilíbrio fiscal, fazer escolhas diferentes. E aí está o grande problema no Brasil. É que as escolhas não foram feitas tão diferentes assim entre a centro-direita e a esquerda no governo. Eu vou dizer para vocês por quê. O Brasil gasta $1 bilhão por ano subsidiando o carvão do sul do Brasil, que, me corrija se eu estou errado, Otávio Eliso, não serve para praticamente nada. É um carvão de péssima qualidade. E mais, é criminoso fazer mineração desse carvão, porque ele é extraordinariamente tóxico. Ele devia ficar lá no solo, e você devia fazer outras políticas para... A gente gasta a gente dá subsídios ao capital 15 vezes maior do que o custo do Bolsa Família. E a gente sempre fez isso. Subsídio ao capital, detalhe é isso. Financiamentos com juros mais baixos do que o do mercado para empresas, incentivos, descontos de imposto de renda, de imposto de importação, de imposto de circulação de ICMS, de IPI, para empresas completamente obsoletas, que não competem, que não inovam, que não geram emprego, né? Nós damos mais dinheiro para empresas grandes que empregam pouco do que para empresas médias e pequenas que empregam muito. Nós não damos incentivo para a inovação tecnológica das empresas médias e pequenas e damos incentivo para as empresas grandes ficarem sem inovação tecnológica. 90% dos financiamentos do BNDES são exclusivamente para empresas que não deveriam ser financiadas com dinheiro público. E isso é um programa de direita, na minha opinião. Se eu fosse eleito presidente da República, a primeira coisa que eu fazia era cortar todos esses subsídios e gastar esse dinheiro em saúde e educação, que está aos frangalhos, né? Quer dizer, não tem posto de saúde que funcione nesse país, não tem uma escola que você possa dizer que está em perfeitas condições de funcionamento e os professores estão satisfeitos, os alunos também. Então, é um problema de prioridade. Eu posso, dentro do equilíbrio fiscal, disputar politicamente se nós vamos ajudar o capital ou se nós vamos aplicar na sociedade. Essa que é a luta política, essa que é a luta política. E o Brasil não sabe fazer essa luta política. Ele engana. Eu não tenho um governo no Brasil que tenha feito isso decentemente. Porque pode ter feito mais pelo social, mas manteve os subsídios ao capital. Mas o que pode acontecer se o governo fizer isso? Por exemplo, a oligarquia cai em cima? Ah, claro, né? Quer dizer, porque são eles que financiam, são eles que... Né? E tem uma coisa arraigada, né? de proteger o capital nacional, de fazer o campeão nacional. Aí você pega e dá bilhões de dólares à JBS para ela comprar empresas nos Estados Unidos para dizer que o Brasil tem uma empresa que é a maior empresa de carne, de proteína do mundo. Bom, e daí? Não gera emprego para a gente e paga propina para praticamente todo mundo político brasileiro. Qual é a vantagem? Né? Então, eu acho que nós precisamos de fazer melhores escolhas no Brasil, sem a menor sombra de dúvida.
E enquanto nós não fazemos e deixamos que a crise política e essas recorrentes crises econômicas, nós estamos na boca de uma nova crise econômica. Se o Temer não sair em mais 40 dias, ele não vai fazer reforma nenhuma, e o mercado vai dizer, cara, o Brasil já desandou de novo, vai tirar, vai sair fora, e aí a gente vai ter, de novo, recessão, e volta a inflação, os juros sobem, etc. e tal. Estamos na bica de acontecer isso. Nós precisamos de fazer mudanças mais profundas, e não vamos fazer isso se a sociedade brasileira não impuser essas mudanças. Aí não tem saída. Nós temos que ir para a rua. Nós temos que dizer basta para os políticos, mas nós não podemos fazer isso divididos como nós estamos. Se nós formos uma vez, um dia for os vermelhos, no outro dia for os azuis, nós não vamos mudar o Brasil. Nós vamos fortalecer a briga das oligarquias vermelhas e azuis. Nós não vamos mudar o Brasil. Nós precisamos de fazer uma escolha. Se nós não somos representados, se nós não nos sentimos representados, o que nós temos que fazer é dizer o seguinte: não queremos vocês. Queremos o novo, queremos mudar. E tem regras que impedem a mudança, sabe? Que a gente tem que mudar. Por que as oligarquias se perpetuam? As oligarquias usam qualquer álibi para mudar as regras a seu favor. Eu vou dar um exemplo para vocês que pouca gente tem se lembrado. Quando o Collor se elegeu, ficou claro que ele era uma fraude, puseram a culpa nas regras de campanha, porque o tempo de televisão era igual para todos os candidatos, e aí disseram assim, não, a gente tem que mudar as regras para evitar que um aventureiro como ele volte a ser eleito presidente da República. E aí todos nós aceitamos isso, porque a gente era indignado com o Collor, achamos que era legal, e mudamos as regras para evitar os aventureiros. Mas vejam bem, qual é exatamente a definição de aventureiro? Porque o Collor, ele era safado, como todos os outros políticos, etc. Agora, o avô dele era político, o pai dele era político, e ele tinha sido governador. Quer dizer, onde é que está o aventureiro? Ele era um político profissional, de uma família de políticos profissionais. Mas aí mudamos a regra, que é assim, o maior tempo de televisão vai para quem fez a maior bancada nas eleições passadas, né? E assim sucessivamente. Então significa o seguinte, que os instrumentos de campanha são dados para aqueles que já ganharam. Logo, os que nunca ganharam, os que estão de fora, não podem entrar, né? Se a gente aqui quiser fazer um partido para disputar as eleições, escolher um ótimo candidato, Carmen Lúcia, vamos eleger a Carmen Lúcia presidente do Brasil. Ela vai ter menos de 1 minuto de tempo de televisão. Meu nome é Carmen Lúcia, né? É pior do que Enéas, porque o Enéas ainda era um nome menorzinho. Então, não é fácil mudar, e essa mudança só pode ser feita pela sociedade. Imaginar que as elites políticas brasileiras, as oligarquias, vão mudar as regras em seu desfavor é uma ilusão total, né? Quer dizer, quem muda as regras do jogo tem que ser a sociedade, nesse caso, né? Então, eu acho que a gente caminha no futuro para uma Assembleia Constituinte, para uma nova Constituição. Mas isso tem que ser feito em momentos de temperatura e pressão normais, né? Se é que a gente vai ter algum momento na transição, mas certamente não de crise como agora. Se nós fizéssemos uma Constituinte em 2018, imagina o seguinte, nós nem sabemos como é que vão ser as eleições de 2018, porque nós não sabemos quem vai poder se candidatar, nós não sabemos como é que financia, porque o financiamento empresarial foi proibido, mas acontece que não mexeram com as regras de tempo de televisão. Custa caro produzir programa de televisão. Não, peraí, faz uma pausa aí que eu acho interessante. O Sérgio tem defendido há um tempo que o grande problema do que aconteceu recentemente está focado um pouco na questão do financiamento, da questão do tempo de televisão, não é isso? Fala disso. Por quê? Nos Estados Unidos, o tempo de televisão é comprado pelo candidato. As televisões vendem o tempo do mesmo preço que elas vendem tempo de publicidade. Custa caríssimo. Então, o principal assessor da campanha nos Estados Unidos é o estrategista de uso de televisão.
Ele pega toda a informação, é uma equipe enorme de gente, que gera aquelas informações todas lá de pesquisa, levantamento de vários tipos, né, pela rede social, etc. e tal. E aí ele diz assim, olha, você está mal no Texas. Aí vamos fazer televisão no Texas durante uma semana para ver se a gente faz algum efeito lá. Aí fazem o quê? Fazem o que eles chamam de polyspots, quer dizer, programetes de propaganda política. Os maiores têm um minuto e meio, que normalmente são segundos, e são cuidadosamente colocados nos lugares em que precisa, porque custa caríssimo fazer isso, por causa do tempo de televisão. 60% do custo de campanha da área de comunicação da campanha é para comprar tempo de televisão. Aqui, o tempo de televisão, quem paga somos nós, ele é subsidiado. O candidato não paga nada, o partido não paga nada, é de graça para ele. E ele tem muito tempo, né? Quer dizer, um candidato começa a fazer aqueles cambalachos todos, faz aqueles arreglos lá e consegue, na verdade, compra, de outras maneiras, 30 minutos de televisão por dia na campanha. Para produzir 30 minutos é caríssimo. Aí chega o marqueteiro e diz assim, olha, vai ter que ter um estúdio permanente, vai alugar estúdio, ficar com as máquinas, as câmeras vão ficar todas à nossa disposição, tem que ter o pessoal de teleprompter, não sei o que e tal, monta uma equipe que já custa 20 milhões de dólares. Agora, como é que você mede isso? Né? Aí, se custa 20, pode custar 40, e 20 a gente usa para outros fins, tá certo? Quer dizer, põe tudo na conta do marketing, da televisão, e distribui esse dinheiro. Essa foi a forma que se encontrou de fazer corrupção mais difícil de pegar até se conseguir pegar. Tem aquela fala daquela... a empreiteira e o marqueteiro, são as duas... A empreiteira a gente sempre soube. Né? Você vai fazer uma grande movimentação de terra, os engenheiros sabem calcular, mas o Tribunal de Contas vai calcular se moveu não sei quantas milhões de toneladas cúbicas de terra para lá ou para cá e tal, para fazer Belo Monte, aquela tragédia, ou se não moveu, não vai calcular, ele vai aceitar o preço. E o preço tem ali mais da metade de corrupção. Então, se a gente não alterar radicalmente isso, e por outro lado, quer dizer, o que é o programa de televisão hoje? É um embuste. A gente pode eleger uma pessoa que não sabe falar, porque ela lê durante alguns segundos no teleprompter, uma coisa que está na frente dela, uma telinha, que a gente não percebe que está, e o resto do tempo são atores profissionais que dizem o que ela pensa, o que ela vai fazer, né? Ou ele. Nós não sabemos quem é o candidato que a gente vota, porque ele é escondido por uma máscara de marketing que frauda completamente a verdadeira personalidade daquele candidato. Aquele candidato tinha que estar debate. Não existe debate, tá certo? Quer dizer, o debate, como é que é o feito do debate? Eu já acompanhei o debate desde o comecinho, já trabalhei numa campanha. A gente negociava as regras para proteger o nosso candidato o máximo possível. E aí a gente deixava o candidato se expor minimamente lá. Né? Mas tudo com as regras muito arrumadinhas para não ter... E cada vez que acontecia um problema, na próxima campanha, você transforma numa regra de interdição, aquela pegadinha que teve lá com o candidato tal, não pode mais. Então, isso não é debate. Debate é ele chegar aqui, sentar aqui como eu, e debater com os eleitores. Não é discutir, é ir para a praça, é se expor aos seus representados, porque ele está se qualificando como representante, seja no parlamento, seja no presidente da República. Então, nós não temos hoje um sistema democrático, ponto. Nós temos um sistema semidemocrático. O povo não é soberano, é mentira hoje aquela abertura da Constituição, o povo não é representado, né? Nós não temos uma democracia, nós temos um sistema oligárquico, no qual um grupo define quem vai ser os candidatos e a gente minimamente consegue escolher. E veja só, e botam a culpa na gente, que é o que mais me deixa indignado. O que a maior parte dos politólogos fala quando começa a discutir reforma política? Que é um absurdo esse sistema, porque ninguém se lembra de quem votou na eleição passada. Mas vem cá, como
Como é que é mesmo aquela máquina de votar? É um número. É um número que não vai ser usado mais depois da eleição. Por que diabos eu devo lembrar o número do candidato que eu votei para deputado? Né? Se esse número ele não vai chegar lá e na hora de votar vai ter o número dele. 45, 13, 13, 22, né? Votou sim, votou não nas coisas que me interessam. Não. O que vai ter lá é fulano de tal. Mas o fulano de tal só aparece na hora que você aperta aquele botão lá e rapidinho. Né? Eu podia fazer um sistema de votação eletrônico em que fosse o nome do candidato, que eu fosse obrigado a lembrar o nome do candidato. Aí, quando eu visse o nome, é até uma coisa mnemônica. Quando eu visse o nome dele lá votando uma coisa que eu não gostei, lá no painel da Câmara, eu me lembraria da maquininha com o nome dele lá onde eu escrevi, né, onde eu escolhi. Então, não é que eu não me lembre porque eu sou um mau eleitor. Eu não me lembro porque o sistema me faz esquecer. O sistema não faz o candidato ser reconhecível por mim. Portanto, isso não é democrático. Sérgio, você acha que a globalização furou? Depois do Brexit, depois da entrada da Turquia na União Europeia, é uma piada, né? Vamos falar a verdade. Né? Não, o Afonso, porque são coisas diferentes. A Federação Europeia ela é parte da globalização, mas ela é uma questão em si ali. E ela é fundamental para a Europa. Mas nós vamos ver, com quase certeza absoluta, que quem vai se dar mal é a Inglaterra, é o Reino Unido, não é a Europa. A Inglaterra, o Reino Unido se isolar hoje não é a mesma coisa do que a Inglaterra se isolar no início do século passado, tá certo? Quer dizer, aquela piada clássica, né? O nevoeiro não permite que você atravesse a ponte se assim, o continente está isolado, porque ela era poderosa, ela já não é mais, tá certo? Agora, isso faz parte desse processo de transição, quer dizer, você tem hoje economias que não estão produzindo, porque as economias geraram muito emprego até chegar no apogeu. Agora, todas as economias do mundo estão, depois do apogeu, elas estão em declínio. Vão ser substituídas por outras economias, por outras ordens econômicas, por outras estruturas econômicas. Então, elas cada vez vão ter menos dinamismo. Né? Então, o que acontece? Eu começo a sofrer as consequências dessa falta de dinamismo, começo a ver que tem mais desemprego, tem salários mais baixos, etc. e tal, e começo a botar a culpa em quem? No outro. O outro é sempre o culpado. Então, eu me torno mais racista, eu me torno contra o imigrante, eu me torno contra a globalização, etc. Eu começo a querer fechar. Só que, se eu fechar, eu exatamente interrompo os fluxos que vão produzir dinamismo no futuro. Então, eu produzo mais crise. Né? Então, eu não acho que eu acho que a globalização é completamente inexorável, ela é para sempre, e vai se aprofundar cada vez mais. Eu acho que o Estado Nacional é que hoje que vai se esvaziar. O Estado Nacional é que não tem muita função para ele nesse processo. Né? Quer dizer, você vai ter muita relevância local, as cidades vão se tornar cada vez mais importantes, a democracia vai se enraizar cada vez mais nas cidades. Mas o Estado Nacional é uma característica da América Latina? Não, o Estado Nacional é uma característica do mundo inteiro. Né? Quer dizer, esse mundo que se formou ao longo do século XIX e do século XX foi um mundo de formação de Estados nacionais. E é essa história que está acabando. Né? Eu não sei como é que vai ser a ideia nacional das nações no futuro. Não faço previsões. Mas, certamente, o Estado Nacional não será mais tão poderoso quanto ele foi no século XX, no século XXI. Ele vai ser cada vez mais fraco. Ele vai cada vez mais depender dos outros. Né? Vários problemas vão ter que ser resolvidos em fóruns globais e outros problemas só vão poder ser resolvidos no plano local. É o que os ambientalistas chamavam de glo-local, né? O global e o local. Isso se generalizou. Isso vai ser verdade em todas as áreas. Né? E isso não é ruim. Eu acho que a democracia ela funciona melhor em tamanhos menores, em menor escala. Não, e em escala menor, com mais descentralização. Entendeu? Eu acho que um dos problemas graves do Brasil é que Brasília é grande demais. Brasília faz coisas demais, nós dependemos demais de Brasília para tudo. Se eu for professor de um grupo escolar lá na minha cidade, em Curvelo, a minha vida depende de Brasília. Entendeu? Não tem menor cabimento, sabe? Brasília não sabe nem onde fica Curvelo, não tem noção. Se eu preciso receber o material escolar de Brasília,
e precisa de uma ordem de Brasília. A diretora da escola lá sabe muito mais o que a escola precisa do que aqueles burocratas lá de Brasília. Não tem cabimento. O posto de saúde depender de diretrizes centralizadas lá. Ficar discutindo e brigando por causa de currículo, definição do que você deve ensinar quando o conhecimento... Aliás, o Einstein tem uma frase maravilhosa, e não é dessa transição. Ele diz o seguinte: na escola, a gente só aprende conhecimento morto. Nós não aprendemos o conhecimento vivo, o novo. A escola não tem capacidade de nos ensinar a ponta do conhecimento, ela só pode nos ensinar a retaguarda do conhecimento, o conhecimento que já foi sedimentado. Então, ela tem que ter muito cuidado no que ela vai ensinar, ela tem que pensar muito em fazer exatamente isso, quer dizer, dar as ferramentas para um processo permanente de aprendizado. Eu li o último livro, um dos livros seu, Copenhague, a Era do Imprevisto. Como é que ficou essa questão da mudança climática, que eu estou vendo que é a discussão talvez a mais importante, mas está ficando um pouco de lado, né? Inclusive pela decisão do Trump e etc. E essa questão que você está colocando aí do tempo de televisão, se você puder falar rapidamente, né, porque a gente vai mudar o tema, porque a gente tem uns exemplos, você tá tocando esse ponto das redes sociais e etc. Até que ponto a televisão ainda tem esse peso? Haja vista a Marina Silva, que teve pouco tempo e teve uma votação, a meu ver, expressiva. Então, será que não é as redes sociais, talvez, é um contra-argumento contra o tempo de televisão, mesmo comprado, que pode mudar, talvez, esse posicionamento oligárquico? Eu vou começar pela última, que é a seguinte: você tem toda a razão. Você vê o seguinte, e para isso a gente precisa de acabar com o anacronismo de Brasília. Tem um deputado do PCdoB, que nós tivemos num debate, ele estava me contando, concordando comigo, ele estava me contando o seguinte, que ele tentou na campanha dele fazer um crowdfunding, se financiar pelas redes. E o TSE proibiu, porque disse que não podia de jeito nenhum, porque não dava para identificar e tal. O cara do TSE não tinha noção, porque claro que dá para identificar, né? Até porque você tem aquele financiamento na internet em que você estabelece uma meta, se você não cumprir, eles devolvem o dinheiro para você. Portanto, eles têm que saber de onde veio o dinheiro. Quer dizer, era óbvio que era uma ignorância. Mas o cara proibiu, né? Aí depois, com mais conversa, ele se arrependeu, mas aí já tinha passado a eleição, né? Então, é evidente que a saída e isso barateia a campanha, isso democratiza a campanha, né, junto com outras regras. A gente realmente precisa cada vez menos de televisão para fazer as coisas. E até um contrassenso, porque, na verdade, na rede social tem televisão, né? Quer dizer, tem imagens, tem streaming, tem o diabo, você não precisa de... Né? Então, eu acho que sim, com certeza. Agora, mudança climática, evidentemente que tudo tem os seus altos e baixos, né? Eu acho que depois de Copenhague, como eu até, sem querer me gabar, tinha previsto no final do livro, a Copenhague abriu a porta política para se conseguir chegar a um acordo, né? Porque lá, países importantes como Estados Unidos, China, Índia, Brasil, pararam de dizer não para o acordo e passaram a dizer sim, mas não acertaram como, né? Aí veio México, depois veio África do Sul, depois veio Polônia, depois Peru, e foram avançando, e chegamos em Paris. E aí, em Paris, a gente tem um acordo que é um acordo bom. Ele é insuficiente do ponto de vista das metas, da substância do acordo, mas o desenho institucional do acordo é bom. Claro que ele é vulnerável, uma decisão, por exemplo, como a do Trump, de sair fora, mas os Estados Unidos vão votar. Agora, para mim, a questão fundamental aí é a seguinte: qual a consequência do Trump sair do Acordo de Paris, do ponto de vista concreto, das emissões americanas, né? Eu acho que zero. Por quê? Porque, na verdade, hoje, a economia americana já fez boa parte da transição, da descarbonização. E os preços... É claro que tem algumas coisas que são de transição e são ruins, como, por exemplo, o gás que eles chamam de xisto, que é de folhelo. É um gás cuja retirada é muito agressiva ambientalmente, etc., mas ele é muito barato e ele emite muito pouco. Então, do ponto de vista climático, ele é bom. Ele é um combustível, digamos, de transição para você poder fazer a ponte, né? Mas a Califórnia, por exemplo, está extraordinariamente solarizada, o Texas está muito solarizado e com eólica,
né? Os carros elétricos estão ganhando mercado. Então, na verdade, as emissões americanas já estão abaixo da meta de Paris. Então, ainda que subissem um pouco, os Estados Unidos, fora do Acordo de Paris, obedeceriam ao Acordo de Paris, né? Então, eu acho que é um tropeço, mas não é uma queda. E eu acho que nós vamos prosperar, nós vamos avançar nessa direção. Boa noite, meu nome é Júlio, eu sou professor universitário. Observando a sua fala, duas questões me afligem bastante. Não sei se captei bem aí a sua preocupação. Primeiro, a questão aí, né, que está na mídia, fora Temer. Recentemente, eu tive a oportunidade de ler um livro, um best-seller, do qual autores eu não me lembro, mas ele fala sobre o fim das lideranças, né? Nós temos um vácuo enorme aí. Bom, e se o Temer sai, quem teremos pela frente? Possivelmente um Rodrigo Maia. E depois, em quem votar? Então, isso é um pouco assustador, porque nós não temos lideranças aí emergentes. E aí você coloca com muita propriedade, eu acho interessante, porque faz parte da democracia, o povo precisa de se manifestar, né? Precisa de ir às ruas. Mas o que me assusta também nisso é, quando o povo vai às ruas, né, e se diz, por exemplo, sem entrar no mérito da questão, mas diz, nós somos contra a reforma, e você pergunta para 90% ou mais daquele povo que está se manifestando e pergunta, bom, mas você, porventura, já leu o que está lá no projeto da reforma? Você sabe o que consta? Você já teve a oportunidade para você dizer que é contra? E uma grande maioria, para não dizer quase 100%, nunca leu. E veio uma oligarquia de um lado A ou B, que diz, ora, você é contra ou é a favor? Então, como resolver essa questão? São duas questões muito boas. Eu também não sei a resposta. Aliás, uma das coisas que eu insisto no meu livro é o seguinte: eu falo muitas coisas, mas eu mantenho as minhas dúvidas. Com relação à primeira, de fato, nós temos uma crise, e uma crise complicada, porque, na verdade, nós descobrimos já que o espectro da corrupção é pluripartidário, né? Então, tem muito pouca gente fora. E nós precisamos de uma liderança que garanta a estabilidade até 2018 e que a minha maior preocupação não é o que faça daqui até 2018. Eu não tenho nenhuma aflição com as reformas. Eu acho que a reforma da Previdência é inevitável no mundo inteiro, porque a demografia já mudou, né? A noção de velhice caducou, né? Quer dizer, você vê pessoas de 60, 70, 75, até 80 anos correndo nas esteiras, na praia, etc. Não existe isso, né? Mas não precisa de ser de afogadilho, né? E depois eu não sei se nós vamos ter exatamente previdência social no futuro, porque como é que vai se financiar isso, como é que vai ser a rede de proteção social, é uma indagação que só vai ter resposta quando a gente souber como é que vai ser a nova economia, a nova sociedade no futuro, né? Ou as novas economias, as novas sociedades do futuro. A minha preocupação é que a gente tenha eu acho que seria uma tragédia se o Temer ficasse, porque ele não tem mais autoridade moral, ele já não tinha apoio social, e ele hoje é refém do Congresso. Então, na verdade, ele não é aquele cara que consegue fazer o Congresso fazer coisas, ele é aquele cara que concede coisas para o Congresso livrar a cara dele. Então, virou o jogo. Ele tinha uma coalizão eficiente e barata, comparada com, por exemplo, a da Dilma, que custava muito caro em concessões. Como ele conhecia bem ali o PMDB, etc., e tal, ele sabia como aquietar as demandas e conseguir a coesão. Então, ele tinha uma coalizão de alta eficácia e baixo custo relativo. E agora ele tem uma coalizão de baixa eficácia e alto custo relativo. Inverteu completamente. Então, está fora de cogitação ter solução. Mas eu não me importo com o que faça daqui até lá. Para mim, a grande questão é que tenha uma liderança com capacidade mínima de preparar o terreno para as eleições de 2018. Porque aí é uma coisa diferente. Nós vamos ter um presidente por 4 anos, podendo ser reeleito ou reeleita por mais 4, aí não é brincadeira. Nós já não podemos mais ficar marcando passo, porque
a transição está correndo e nós estamos ficando para trás. E isso ficando para trás com todas as virtualidades que nós temos para o século XXI. É o século da biologia, nós somos o país da biologia. É a maior diversidade do mundo em terra. Né? Temos uma crise de água, nós temos água. Tratamos muito mal dela, mas temos ainda. Temos muito talento desperdiçado. Eu viajo pelo interior do Brasil, eu fico escandalizado com gente inacreditavelmente talentosa e competente, que eu vejo no rosto deles que não lhes darão a oportunidade de florescer tanto quanto poderiam. Né? Isso é um crime. Então, para mim, o importante é que a gente tenha eleições em 2018 com mais capacidade de renovação, de disputa e tal. Com relação à questão das reformas, independentemente do que eu penso das reformas, a sua questão é muito boa pelo seguinte, porque você mostra como é que é o paradoxo dessas decisões num regime oligárquico. É que a população é teleguiada pelas oligarquias a tomar decisões sem saber o teor, o conteúdo da substância das decisões. Ela trabalha só na base das percepções. Por quê? Porque as oligarquias não revelam, não dão transparência, não põem em discussão. As audiências públicas no Brasil são todas fraudadas, em qualquer área. Em qualquer área. É jogo de carta marcada. É jogo de carta marcada. E se você for lá, descobrir a hora, que é uma coisa difícil, e for lá com um grupo para questionar a audiência pública, eles melam. Eles melam a audiência pública. Né? A forma de você fazer o povo fazer escolhas conscientes é deixar o povo saber do que se trata, do que ele está escolhendo. E para isso é preciso ter essa transparência. Por isso é que eu defendo tanto a ideia de nós abrirmos uma conversação. A democracia tem que ser aberta. Ela tem que ser uma democracia onde a informação circule. Por isso a política tem que se digitalizar. É a coisa mais fácil do mundo hoje, você disseminar a informação sobre o que vai ser decidido. Inclusive fazer pré-consultas. Né? Eu tenho um filósofo inglês chamado James Fishkin, que defende uma forma de democracia mais participativa. Ele começou a fazer isso na época que não tinha internet. Ele juntava um auditório, colocava aqui 2 pessoas com posições, ou 3 ou 4, né, distintas sobre uma determinada questão pública que estava em discussão na Inglaterra, e dava todas as informações. Eles faziam uma informação objetiva antes, ele fazia uma exposição rigorosamente objetiva, e aí cada um defendia o seu ponto de vista, criticava a coisa, o Afonso falava o que ele pensava, eu falava sobre o que eu pensava e tal. E aí tinha um sistema na cadeira, tinha um sistema de votação, fazia uma votação para ver como é que... E antes tinha uma pesquisa sobre o que as pessoas pensavam sobre aquelas questões antes de participar da discussão. Ora, as pessoas mudavam da água para o vinho a sua posição, depois que elas estavam expostas à informação completa. A informação objetiva a respeito da questão e depois as diferentes posições políticas da questão. Elas eram muito mais livres para escolher. E muda completamente, muda radicalmente. E hoje a gente tem os instrumentos para fazer isso em massa. A democracia representativa, do jeito que ela existe, ela surgiu por causa do crescimento demográfico, porque era impossível você consultar com a tecnologia da época todo mundo. Aí você escolhia um cara e falava assim, esses caras aqui vão representar essa sociedade aqui. Né? Era um acordo. Hoje não precisa de ser assim. Pode ser melhor. Pode ser mais transparente. Bom, eu quero dizer primeiro para todos vocês com quem eu estou tendo o privilégio de estar aqui essa noite, é que nós estamos, primeiro, num programa absolutamente fundamental que tem em Minas já há algum tempo, que é o Sempre um Papo. Segundo ponto é que nós estamos discutindo um dos livros mais importantes editados recentemente. Eu estou falando isso não para fazer propaganda de um livro, mas porque eu estou com ele aqui na mão, já rabiscado, porque tive a oportunidade de fazer com ele um processo de discussão dentro de um grupo ao qual eu pertenço e que a gente tem discutido esse trabalho do Sérgio Abrantes de uma forma muito agradável. É um excelente livro, especialmente a partir das últimas perguntas,
ô Sérgio, eu fico com um certo receio de que a gente acha que está comprando um livro onde você está apresentando as soluções, especialmente para os problemas que nós estamos vivendo agora. E não está. Ele não deixa de pôr as posições dele como põe. Mas, em nenhum momento, ele vai chegar no fim e falar, olha, a solução é essa, essa e essa. Ele termina o livro dele dizendo com clareza, e ele acabou de falar isso ali, falou claro, ele diz o seguinte, olha, difícil... por isso, como conclusão, manifesto minha dúvida. Não sei como, nem se porventura, lograremos enfrentar os desafios da grande transição do século XXI. Ele fala, escreve o livro todo, e no fim diz o seguinte, eu tenho minhas dúvidas. Entende? E ele deu aí um dos exemplos mais fabulosos, e que é, digamos, a essência do livro dele, é que o importante é a gente discutir as mudanças. O que eu penso, o que o outro pensa. Né? E dizer o seguinte, o importante não é lá no ponto de chegada, nem o de partida, Guimarães Rosa, mas é o caminhar, certo? Nós temos a oportunidade de ter sempre um papo, entende? A oportunidade de nós estarmos todos aqui discutindo um problema a partir de uma pergunta que quer saber o seguinte, pô, mas e como é que nós vamos fazer com o Temer se ele sair? É isso e isso. Mas para ele pode ser de um jeito, para você pode ser outro, para mim pode ser uma incerteza. Tá certo? Eu acho que o grande lance desse livro do Sérgio Abranches é isso, entende? É que ele tem um caminhar de uma série de propostas e dúvidas sobre a grande transição do século XXI. O que ele tem certeza é que não vai ser igual ao passado, mas não sabe do que vai ser o futuro. E nisso aí, ele propõe a gente o seguinte, vamos pensar, vamos sonhar, entende? Vamos discutir o que efetivamente isso representa. E uma das coisas mais... Eu peço desculpas, inclusive, para colocar, porque é um pouco o que mexeu comigo, tá certo? Ele chega claramente a dizer o seguinte, em vários momentos eu recorri à ficção, à literatura de ficção. Né? Muitas vezes a gente não tem coragem ou não tem condições de nos expressarmos ou de assumirmos... Aí ele vai na literatura de ficção e busca lá, entende? Não separei nas minhas referências a literatura de ficção da de não ficção. Isso é, do parecer científico daquilo da ficção científica, por exemplo. Entende? A primeira costuma aparecer nas análises políticas e sociais só como ilustração. E, em geral, como epígrafe ou citação avulsa, sobretudo quando se mergulha nas incertezas das transformações de grande alcance e amplitude. Há entendimentos e insights vindos da experiência do conhecimento, da reflexão, do gênio, da intuição de autores, etc., etc., etc. Mas, de vez em quando, ele vai, e isso ele faz o tempo todo, e isso é riquíssimo, é riquíssimo. O historiador, tal, assim, assim, fala isso, entende? O físico, entende? Isso é a riqueza do livro. Então, o livro para mim, o Afonso, é um livro, primeiro, imperdível, ele tem que ser lido, porque ele não é um livro que vai nos dar receita para nada, mas vai nos ajudar a pensar. Vai dizer o seguinte, olha, pode ser isso, mas pode ser aquilo. Mas desta discussão é que nós vamos efetivamente mostrar como chegar à frente, como desenhar e sonhar o futuro. Certo? Eu acho que é importante esse livro estar sendo colocado aqui, não como um lançamento de um livro, mas como
sempre um papo em cima de dúvidas, de problemas, de incertezas, e, acima de tudo, a partir das angústias que nós estamos vivendo, num momento de medo, de dúvida, né, de perigo, de tragédias. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Mas, para se fazer o livro, né, em que mostre isso como uma transição, não apenas do Brasil, os primeiros exemplos que ele deu, inclusive, passaram muito pelo norte da África, etc. Ele está querendo dizer o seguinte: muito do que nós estamos aqui foi vivido lá, ou acolá, ou vai ser vivido, mas o mais importante é que em todos eles há dúvidas, há propostas, há erros, há acertos. Certo? E é nessa travessia, desarmado, desideologizado, entende? Nós conseguiremos avançar. E o que ele nos propõe é isso. Vamos juntos viver dúvidas e vamos juntos começar a sonhar as possibilidades que a gente pode ter de futuro. Eu estou lendo esse livro já há algum tempo, e não estou lendo sozinho, estou lendo com um grupo, e vim aqui para dizer claramente para vocês o seguinte: valeu a pena ter o livro. E mais do que isso, ele tem sido muito importante para a gente começar a pensar para frente. E está falando para vocês alguém que teve e tem opção política, entende? Que foi constituinte, mas que chegou agora e pode dizer para vocês o seguinte: nós precisamos ouvir muito mais do que aprendemos a falar. E, em geral, quando a gente vai entrar na política, a gente é provocado a aprender a fazer discurso. O desafio hoje é aprender a ouvir, entende? Portanto, Afonso, muito obrigado por ter me chamado para participar desse Sempre um Papo. Obrigado. Bom, desvanecido, que maravilha de síntese do meu pensamento. Eu só vou dar um exemplo para vocês de como é que a literatura, o literato, o ficcionista é importante. A síntese mais perfeita que eu encontrei da transição está em Milan Kundera, uma frase muito pequenininha, que diz o seguinte: as pessoas começam a se dar conta de que elas não morrerão no mesmo mundo em que elas nasceram. Mas, assim, aproveitando a fala do Otávio, aquilo que você falou em São Paulo sobre a questão do conflito é muito interessante. Lembra que você disse que o... Não, é porque as pessoas ficam com muito medo do conflito, né? O conflito é bom, o conflito não é uma coisa negativa, porque o embate, né, o embate de ideias e tal. O que é disfuncional, o que é ruim, o que destrói a sociedade é a violência, é a intolerância, não o conflito. Quer dizer, o conflito no sentido de a concorrência, a competição, o debate, a contrariedade de posições, não, isso aqui é democrático, isso aqui ajuda a gente a errar menos. Agora, a violência, a censura, né, a interdição, não, aí você acaba com a democracia. O senhor não acha que o voto deveria ser facultativo? Olha, eu te confesso que eu acho que essa questão é uma questão que está ficando superada. Eu acho que a gente não deve obrigar as pessoas a fazerem nada. Mas, na verdade, hoje, o voto no Brasil ele já é facultativo. E ele está cada vez mais se parecendo com o voto europeu ou americano. Se a gente olha a sequência de resultados eleitorais no Brasil, e eu já vivi essa experiência antes, no próprio Brasil, na época da ditadura, daquelas eleições falsas que tinha na ditadura, a quantidade de votos nulos em branco e de não comparecimento está se tornando um percentual muito relevante, mostrando que as pessoas não estão dispostas a votar, né? Custa muito barato você não votar, né? Custa, acho que menos de R$5, 3,24 a multa. E, por outro lado, você pode chegar lá e votar nulo, né, que branco, que é a mesma coisa. Para mim, a única coisa errada é a gente não poder diferenciar o nulo do branco, né? Eu, como fui da luta contra a ditadura, houve um momento em que nós tomamos a decisão de fazer, ao invés de votar no MDB ou não votar nulo e escrever abaixo a ditadura, tinha umas palavras de ordem, né? E a gente ganhou a eleição.
Os votos nulos superaram os votos dados à Arena e ao MDB. E com isso a gente deu um recado claro, disse, olha, estamos fora desse jogo, nós queremos a democracia, né? Mas eu acho que hoje a gente já exerce, de certa forma, o voto facultativo, porque a gente pode não votar, né, no sentido de não escolher, né? Mas eu prefiro o voto facultativo, porque ele é mais democrático, né? Eu não tenho por que obrigar as pessoas. Na verdade, é até um contrassenso, né, você chegar e dizer para um cidadão, assim, você é obrigado a ser cidadão. Você é obrigado, né, a comparecer nos momentos cívicos da vida do país. Não, isso não é democrático, tá certo? Quer dizer, eu vou se eu quiser, né? Me seduz para ir. Me convence de que vale a pena eu ir. E isso é uma... Né, quer dizer, você transforma a campanha numa coisa mais complicada, porque foi o que aconteceu, por exemplo, na França, né, e nos Estados Unidos também. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é convencer o eleitor a ir votar. Depois que você convence ele a votar, e você tenta convencer a votar em você. Mas a primeira coisa é ele ir, porque senão você não sabe se a distribuição dos que forem não vai ser negativa para você e tal, né? Então, eu acho que até é mais democrático. Você faz uma escolha mais consciente. Quando você vai votar, você decide que vai votar e vai escolher uma pessoa, né? E, mesmo assim, com o voto voluntário, tem gente que vai votar porque acha que é um direito que tem que ser exercido e vota em branco. Gente, muito obrigado pela presença. Sérgio, eu queria pedir para você fazer o encerramento, fazendo uma leve previsão do que vai acontecer no Brasil nos últimos 20 anos, nos próximos 20 anos. Eu posso dizer para vocês que nós não vamos acabar. Nós somos melhores que eles. Obrigado.